Se você acompanha o meu podcast desde os primeiros capítulos, você vai ver que na primeira parte eu tinha uma pegada muito mais voltada para Bitcoin e cripto, como uma solução sensacional, ou até com um bot salva-vidas, né, de uma das soluções quando você perde totalmente a confiança na moeda e na economia mundial, vendo ali um precipício prestes a chegar. Só que é claro, teve um certo momento da minha vida, quando eu comecei a fazer a segunda parte da minha série de podcasts, quando eu participei daquele evento com Jeff Snyder, Robert Kiyosaki, eu falei sobre tudo isso nos capítulos anteriores, e eu tive uma visão de algo que eu não sabia, que era esse buraco negro do eurodólar. E aí, obviamente, que mudou a minha posição sobre várias coisas, você vai perceber ali o que eu falava no início e o que eu falo agora. E a mudança de posição é uma coisa muito tranquila, porque ela faz parte do processo investigativo. Se você não estiver aberto a novas ideias e começar a observar o quadro realmente num padrão macro, você não consegue expandir. Mas isso significa que eu abandonei completamente a ideia do Bitcoin, parei de falar sobre isso, agora é somente dólar e está tudo resolvido? Não, na verdade, eu quero te dar uma visão um pouco diferente de como eu enxergo hoje, principalmente o Bitcoin, mais o mercado cripto. Meu nome é Renan Adorno, tenho aí 10 anos de experiência no comércio exterior e venho há mais de 7 anos fazendo a investigação de como anda a liquidez do mundo. Você pode me encontrar tanto no Spotify, quanto no YouTube, como também no Instagram, com o meu nome, Renan Adorno. Então é o seguinte, Bitcoin ele é realmente um ativo inédito na história da humanidade, porque ele criou uma solução para um sistema descentralizado que não existia antes, pelo menos essa é a história que nós temos, né? Então quando você vê o white paper feito ali pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, nunca saberemos, foi criado ali um primeiro sistema que resolvia, em princípio, o grande problema do gasto duplo, certo? Você ter aí um controle onde você não precisa confiar numa terceira parte para fazer transações entre as pessoas. Então, pela primeira vez, você poderia fazer uma transação sem pedir permissão a ninguém, certo? Então, isso trouxe uma série de adeptos e vem crescendo exponencialmente desde então, independentemente da ação do preço do Bitcoin. Pessoalmente, eu continuo adorando o conceito, principalmente do Bitcoin. Claro que temos mais de 15 mil, 16 mil criptos diferentes, mas eu sou uma pessoa muito mais voltada para o estudo do Bitcoin em si, acredito muito mais pessoalmente, não sendo exclusivamente isso, mas o que eu quero aqui é talvez te mostrar que, apesar de eu continuar gostando do Bitcoin, eu coloco ele numa posição um pouco diferente do que eu tinha anteriormente. Talvez isso possa te guiar a você ver também dessa forma. Então, como que a minha visão mudou? No início, quando você tem contato com o Bitcoin, geralmente ele parte do princípio de uma preocupação incessante de uma reserva de valor, ou seja, inclusive eu mesmo falei isso nos capítulos anteriores do meu podcast, onde você está numa areia movediça. Afinal de contas, você tem uma impressão desenfreada de dinheiro no mundo, principalmente pelos bancos centrais, pelo menos era essa a teoria, né, que a gente acredita, e eu já meio que te quebrei esses mitos ali nos capítulos anteriores, para quem foi acompanhando. E que, baseado nisso, você precisa de alguma coisa que seja escassa, certo? São os famosos ativos troféu. E é claro, a gente sempre pensa em ativos troféu como algo físico, como real estate, como obras de arte, como coisas raras, como barras de ouro, como prata. Coisas que são tangíveis, que eu posso tocar, que têm uma limitação e façam com que eu não precise depender de terceiros, que é o counterparty risk, né? O risco de terceiros para ter a custódia sobre aquele ativo, terreno, comida, coisas que eu realmente possa usar, baseado numa catástrofe mundial que seria o fato de que todas as moedas vão para o seu valor intrínseco, que é o valor zero. E você percebe isso totalmente espalhado na comunidade do Bitcoin.
você vê isso como um lema, uma verdade bíblica, certo? Gravado em pedra de que é isso que está acontecendo. E é aí que começam a vir um pouco dos problemas, né? Então você tem uma busca incessante por uma reserva de valor, só que é muito complicado você usar o remédio para uma coisa, para uma doença que talvez não seja aquela. Faz sentido? Então, quando você pensa em relação ao Bitcoin, a gente pensa na seguinte coisa: vai haver um momento onde nós vamos ter uma transição, porque o dólar vai a zero, todas as moedas vão a zero, tudo vai implodir, a gente vai ter que ter algum tipo de moeda de troca, algum tipo de nova moeda. Será que eu vou ter uma nova moeda mundial? Essa era a grande pergunta. Foi essa pergunta que me levou justamente para aquele evento onde eu conheci o Robert Kiyosaki. E era a pergunta que ele mesmo também tinha. Eu fiz essa pergunta para ele e ele também não sabia responder. E todos ficamos chocados ao conhecer ali o Jeff Snyder, etc., mostrando dados. E aí fui conhecendo os outros, Steve Van Meter, né, o George Gammon, etc., que deram essa visão muito mais macro do que eu imaginava ter, porque até aí a gente só pensava em ou vai para Bitcoin, ou vai para ouro, ou vai para comida, ou vai para bala, ou vai para petróleo, ou vai para alguma coisa, mas eu tenho que me agarrar a algum bote salva-vidas quando tudo implodir, seja isso da maneira que for ou quando for. E é aí que a gente percebe que as coisas não são exatamente do jeito que a gente acha. E aí isso cria também, quando você parte de um pressuposto que não está necessariamente correto, ou que não corresponde à realidade, justamente porque você não tem como obter as informações de um buraco negro. Se você não sabe o que está acontecendo, você não consegue nem saber a existência do problema, para você poder tirar conclusões, para aí sim você querer achar algum tipo de solução para aquele problema. Então é sempre importante, por isso que o macro é fascinante, porque sempre que você acha que tem uma visão mais ou menos do todo e falar, não, agora eu entendi como funciona a macroeconomia, aí você sempre dá com a cara na parede e percebe que você só está vendo um pedaço. É a mesma coisa da analogia do elefante que está numa sala escura, ninguém consegue enxergar, ou você tem vários cegos que estão ali, né? Tem várias histórias falando a mesma coisa. E aí uma pessoa está tocando na orelha do elefante, ele descreve como algo arredondado, fininho, etc. E outro descreve a tromba como uma coisa comprida, etc. E outro descreve o pé como uma coisa, né, mais num outro formato. Então todos têm razão, mas cada um está vendo o elefante com uma perspectiva completamente diferente. E é assim que você consegue entender um pouco como é que funciona a macroeconomia. Por isso que é sempre importante você deixar a sua mente aberta. Só que, infelizmente, na comunidade do Bitcoin, eu percebo muito isso vendo no Twitter. Eu sigo vários deles, né? E vários que achavam que tinham tudo sob controle. Não, fica tranquilo. É a famosa frase, Bitcoin fixes this. O Bitcoin ele vai resolver tudo, porque com uma moeda perfeita, com algo que eu tenho uma limitação matemática para 21 milhões de unidades via blockchain, com uma impossibilidade de se criar um Bitcoin fake, porque você tem uma hash de verificação descentralizada, feita por mineradores, com criptografia 256 bits, talvez eu esteja falando grego para você, mas só entenda a seguinte coisa: hiperseguro, não tem como você falsificar, é descentralizado, não precisa pedir permissão para ninguém, nós praticamente temos o dinheiro perfeito, nós temos a solução de todos os problemas, nós não precisamos mais de um banco central, nós não precisamos mais de absolutamente nada e podemos criar uma economia paralela, deixa tudo implodir. E não é bem assim. E aí isso criou uma certa falsa superioridade do grupo que é chamado hoje de Bitcoin Maxis, né? Que são aqueles que acham que Bitcoin é tudo, o resto é absolutamente sem valor nenhum e só ele resolve todos os problemas do mundo. Aliás, ele vai resolver até o problema dos seres humanos, ele vai impedir que você crie vários tipos de problemas. E aí chega um momento que fala assim, meu Deus, peraí, o Bitcoin vai resolver até a ferramenta que um ser imperfeito criou, vai ser a solução para que ele deixe de ser imperfeito? Você tá querendo dizer o quê? Bitcoin é Deus agora?
Então cria-se um certo problema. Isso cria, inclusive, uma rixa entre várias vertentes de pensamento dentro da macroeconomia, porque o cara do Bitcoin simplesmente acha que o Bitcoin vai resolver absolutamente tudo. Então, isso cria uma dicotomia. Todas as discussões do que acontece, muitas vezes você acaba, pela falta de conhecimento e o ego lá em cima, você acaba não estando aberto para oportunidades de aprendizado e de fato enxergar o que está acontecendo. E muitas vezes você tem a oportunidade de ganhar dinheiro em cima disso. Como? Quando você vê, a partir do momento em que a gente passou pela pandemia em 2020, quando todo mundo tem aquela certeza de que o Fed imprimiu dinheiro, imprimiu 80% de todos os dólares que estavam que existiam desde a criação do dólar, você automaticamente cai na mídia, no poder da mídia, de convencimento, de medo, de pânico, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu precisava de algum bote salva-vidas para me salvar de todo o meu trabalho, meu esforço de juntar o meu dinheiro, mas eu não quero que ele vire pó, eu quero manter o meu poder de compra e eu não quero que uma entidade vá simplesmente destruir e diluir a minha capacidade de poder de compra baseado numa arbitrariedade. Então eu preciso ter um ativo, e eu sempre achei que o Bitcoin fosse exatamente isso. Só que da mesma forma que eu pensei, milhões de pessoas pensaram. E quando você tem a certeza de uma onda inflacionária que aconteceu na pandemia, porque afinal de contas todos os preços subiram, eu já falei sobre isso em alguns capítulos, volto a repetir, existe uma diferença entre inflação monetária, onde você tem de fato a criação de novos dólares buscando os mesmos produtos e serviços, mas na verdade o que nós tivemos em 2020 não foi absolutamente nada disso. Nós tivemos uma disparidade entre oferta e demanda, principalmente no lado da oferta, onde nós tivemos o completo colapso das cadeias de suprimento. Então, quando você percebe que a subida de preços, na verdade confundida com a inflação, ela acaba criando uma profecia autorrealizada. Ou seja, a partir do momento que você entra na ilusão do Fed, você dá totalmente a credibilidade do Fed, porque o Fed disse que ia imprimir, injetar dólares adoidado, e não foi isso que aconteceu. Mas os preços subiram, então significa que o Fed tem razão. E a partir do momento que ele tem razão, o que aconteceu? Simplesmente o Bitcoin fez o maior rally da história e subiu dos seus 20 mil, indo para 35 mil, 40 mil, 45 mil, 50 mil, 65 mil, até chegar ao topo da sua máxima histórica de 69 mil dólares por Bitcoin. E a partir desse momento, tinha-se a certeza de que a economia iria entrar em colapso, o dólar perderia seu valor intrínseco e toda a comunidade já dizia que nós chegaríamos a 100 mil facilmente. 250 mil dólares por Bitcoin. Bitcoin resolve absolutamente tudo. Tá vendo? Nós temos razão. Aí a inflação, a hiperinflação está chegando finalmente nos Estados Unidos e os Estados Unidos vão virar um Zimbábue e a economia mundial vai junto. Só ver os históricos no Twitter. Hoje tá todo mundo bastante calado. Não sei por quê. O que aconteceu? Hoje você vê o Bitcoin em queda livre, praticamente a 80% de drawdown desde da sua alta, da sua máxima de alta, dos 69 mil. Beirando ali, nesse momento que eu estou falando com você, beirando ali os 17 mil dólares. Então o que aconteceu? As pessoas caíram na real. Chega um momento que você acha que existe todos esses novos dólares correndo atrás dos mesmos produtos e serviços, criando uma inflação monetária, só que esses dólares não estão aí e as dívidas precisam ser pagas em dólares. E aí você tem uma super injeção, né? Então todos esses ativos inflados estão overbought, né? Um excesso de compra. Você é obrigado a redesmonetizar tudo, você precisa dos dólares, e aí você volta para a realidade e descobre que cash is king, o cash é o rei, você precisa de cash para viver. E aí que fica aquela dissonância cognitiva, o que diabos que aconteceu, por quê?
como assim? Me disseram que tinha dólar demais, agora falta dólar, o que está acontecendo? E o mercado de bonds, como eu disse nos outros capítulos, ele já vinha gritando isso há anos. É por isso que Smart Money é o Smart Money, por isso que ele tem 150 trilhões de dólares injetados, e hoje todo o market cap, todo o tamanho do mercado de cripto não chega nem a $500 bilhão, certo? Então, é um mercado minúsculo, e só que o ego das pessoas participantes acaba ficando como se fosse o mercado. Teria capacidade de sugar tudo isso e ter essa liquidez toda? Claro que teria, não estou dizendo que não tenha, só que as coisas não são do jeito que a gente acha que é. E quando a gente tem esse tipo de lição, a gente aprende a dar um passo para trás, olhar o cenário macro de uma forma maior, e aí você começar a ser cada vez mais humilde e tentando entender como as coisas de fato funcionam. Mas vamos falar agora da parte principal, né, que é o processo de você querer o Bitcoin, que o Bitcoin seja uma moeda, né, uma moeda que substituiria o dólar. E aí o Bitcoin, obviamente, tem aí como solução para que você evite a inflação arbitrária, digamos assim, baseado no seu entendimento padrão. Para quem não conhece direito o euro-dólar, você precisa ter uma limitação. Então, se eu tiver uma limitação, só existirão 21 milhões de bitcoins até o momento que o último Bitcoin for minerado. E aí você tem a certeza matemática disso. Ninguém tem a capacidade de criar nenhum Bitcoin a mais do que isso. Isso é bom? Sim e não. O grande problema que a gente viu, que a história já criou isso há muito tempo, e eu demorei muito para chegar a essa conclusão, é de que com todo o sistema limitado, seja ele qual for, seja uma limitação física de moedas de ouro que permitiram o Império Romano crescer, seja ele com papéis, como o próprio dólar, que era um certificado para o ouro, seja outros tipos de moeda que já foram utilizados como pedras, como diamantes, como conchas até. Os seres humanos são pessoas imperfeitas e eles sempre têm aquela inovação de criar, a partir do momento que elas têm uma limitação, elas vão criar derivativos sobre aquilo, uma promessa de pagamento sobre aquilo, que é o claim check, que é um derivativo, ou seja, ao invés de você ter que fazer isso físico, ficar trocando moedas de prata, etc., deposita aqui comigo e eu te dou um claim check em cima disso, um vale ouro, vale conchas, vale alguma coisa. E isso acaba criando um mercado secundário. Mas por que existe essa necessidade? Né? Por que os seres humanos fazem isso? É só para sacanear os outros? Não. É porque é impossível, quando você tem uma limitação física, você não chegar a um comportamento humano onde, quando você sabe que essa coisa tem uma limitação física, você tem a expectativa que essa coisa valha mais no futuro. Se você tem essa expectativa que ela valha mais no futuro, você começa a ter um comportamento no qual você vai guardar e poupar do que simplesmente gastar, porque não faz sentido eu gastar algo que eu estou simplesmente queimando o meu tempo, sendo que no futuro ele vai valer mais, ou seja, o hoarding ao invés de spending, né? O hoarding de você guardar. E quando você faz isso, você simplesmente destrói a economia. Por quê? Porque o dinheiro, você precisa entender que o dinheiro ele nada mais é do que uma ferramenta de troca. Ele não é a riqueza em si, ele é uma ferramenta de troca para permitir que reais produtos e serviços sejam criados na economia. E isso é o grande problema que as pessoas não conseguem entender, que se você tem um dinheiro completamente inelástico, ou seja, ninguém pode expandir, ele não vai estar disponível para as pessoas que precisam. E no momento que você precisa, você tem um produto e serviço, você precisa de algum tipo de contabilidade, algum tipo de dinheiro para fazer essa transação, que nada mais é do que uma ferramenta, e ele não está disponível para você, você vai inventar um outro tipo de dinheiro. Consegue entender? Então, se o Bitcoin não está na mão de todo mundo, se o dólar não está na mão de todo mundo, eu vou inventar a minha própria moeda para fazer o meu escambo, a minha troca ou algum outro tipo de meio de troca. E outras moedas ou derivativos ou claim checks serão criados. E a mesma coisa pode acontecer. E já acontece hoje com o Bitcoin. Você consegue criar mais de 21 milhões deles, claro que não dentro do blockchain.
ele tem a certeza matemática, mas sobre quando você dá a custódia a outros. Você tem hoje bancos digitais como Revolut, como o próprio... como é que é o nome dele? O Robinhood aqui, que pessoas acham que tem um Bitcoin, mas eles não têm. Ou você está numa exchange, e você, como a Binance, por exemplo, ou a Coinbase, você acha que aquele Bitcoin é seu, mas ele não é, ele já foi emprestado e já foi alavancado, criando uma ilusão. Se você somar todos os Bitcoins, já tem mais do que 21 milhões. E as pessoas acham que elas estão ali fazendo parte do blockchain e não estão. Então, essa necessidade do ser humano vai ser feita com qualquer tipo de coisa. Pode ser com ouro, pode ser com prata, pode ser com pedras preciosas. Então, você precisa de elasticidade. E é aí que você começa a entender cada vez mais que o euro-dólar já veio fazendo essa função desde os anos 60. E aí, muitas vezes, quando a pessoa que veio a partir do Bitcoin e acha que foi a invenção da roda, né, foi uma nova tecnologia que foi a maior invenção do último milênio, vai se deparar com a primeira moeda eletrônica, digital, descentralizada, com nós que vão transmitindo informações na velocidade da luz, com uma mensagem, com um acordo entre eles dentro de um blockchain chamado balanços bancários fora do sistema regulamentado do Fed. E você vai ver que a primeira, entre aspas, criptomoeda chama-se eurodólar. E quando você vê isso, você percebe que existem muitas similaridades entre o sistema eurodólar e o próprio Bitcoin. E o Bitcoin tem aí, obviamente, várias plataformas que são construídas em cima dele para tentar melhorar um pouco, fazer com que ele seja mais barato, mais rápido de ser enviado, etc., mas mantendo a integridade dele. Mas você percebe que a adoção do Bitcoin não consegue passar por uma barreira que parece ser intransponível, né? Todos esperam a grande adoção. Ela está ocorrendo, você tem cada vez mais carteiras que usam Bitcoin, mas não como uma moeda de troca. Ela continua sendo o dólar, e inclusive é engraçado, porque o dólar acaba servindo de base para você saber o valor do Bitcoin. Olha que interessante, certo? Você não pensa na precificação em Bitcoin, ninguém faz essa conversão. Você praticamente tem uma expectativa futura de que o Bitcoin vai valer mais, mas vai valer mais o quê? Mais dólares. Então você percebe que você mesmo, ao ser adepto do Bitcoin, ainda faz parte do buraco negro do eurodólar e não consegue sair dele, mesmo que de forma inconsciente. Ou seja, a gente não vai sair desse buraco negro tão cedo, porque o problema não é a unidade de valor. O problema é a falta dos dólares. Nós estamos vivendo ainda uma recessão deflacionária. Não existem dólares suficientes e não existem bitcoins suficientes para resolver o problema de moeda e não de reserva de valor. E isso é uma coisa completamente contraintuitiva que ninguém está falando hoje. Então, agora, eu tô metendo pau no Bitcoin aqui de forma alguma. É fantástico, são fantásticas as funções que ele tem. E, pessoalmente, eu uso ele no meu dia a dia. Faz parte do meu portfólio, acredito muito, e ele abriu uma série de portas, só que a principal porta que ela abriu foi a discussão sobre o problema, sobre não um problema em si, porque é muito difícil você identificar exatamente qual que é o problema, né, baseado no que a gente conversou e toda a investigação que eu venho fazendo, mas principalmente no fato de existir um problema, de saber que tem algo errado. E essa foi a maior contribuição que a comunidade da cripto, principalmente do Bitcoin, ajudou a fazer. Nós estamos trabalhando em soluções para resolver o problema do nosso sistema monetário, porque é impossível a gente viver dessa forma para sempre. Alguma coisa vai ter que acontecer, só que a gente não sabe exatamente o que, exatamente quando, exatamente qual é a solução. Mas isso o mercado mundial vai chegando aos poucos, e eu tenho certeza que o Bitcoin já abriu essas portas. Agora, uma coisa sensacional é que, é claro, a cripto, né, principalmente com a chegada das stablecoins, né, como o Tether, com todos os problemas que existem, a gente sabe dos problemas que existem no Tether, o SDC, DAI, entre várias outras
criptos que são baseadas no dólar como stablecoin, né, de 1 para 1, que eles não têm a variação que o Bitcoin tem, eles têm uma excelente vantagem, que é o envio ilimitado 24 horas por dia, sem depender do sistema bancário. Isso é realmente uma coisa que, uma vez que você começa a fazer, obviamente o Bitcoin faz parte disso, foi ele que protagonizou isso, uma vez que você faz a sua primeira transação, você sente uma liberdade imensa e você nunca mais quer voltar atrás. Você ter a oportunidade de mandar 5 milhões de dólares sem pedir autorização para ninguém num domingo à tarde é uma coisa inédita no sistema bancário, sem falar que o próprio mercado cripto nunca para. Ele é 24 horas por dia ligado. Agora, é claro que qual seria a função? Como é que eu vejo isso hoje? Depois de tudo isso que eu acabei de falar, como que eu enxergo realmente a função do Bitcoin em todo esse cenário macroeconômico? Eu não consigo te dizer exatamente. Para mim, ele hoje... ele é um experimento muito interessante, com uma adoção muito grande e que cresce exponencialmente, e existe uma adoção também institucional. Nós temos hoje uma economia inteira que está focada nisso, principalmente exchanges, apesar de que a gente tem aí sérios desafios, sérios golpes que são cometidos e a falta de regulamentação, até pela natureza do ativo de ser praticamente impossível de ser regulamentado totalmente, porque você pode sair e entrar no sistema da forma que você quiser. Então é um desafio para países fazerem a regulamentação devida, e você toca aí em vários problemas de coisas que são inéditas e tem que ser criado toda uma jurisprudência em cima disso. Só que faz parte de toda a nova tecnologia. Agora, algumas opções interessantes pode ser você criar o uso de colateral. Imagina você ter um mercado de Ripple baseado em cripto, poderia ser uma coisa sensacional. O Bitcoin seria um colateral fantástico do qual você consegue rapidamente auferir o seu valor de mercado. Então, você estando, eu, por exemplo, estando nos Estados Unidos, eu estou protegido pela rede descentralizada que está no mundo inteiro de mineradores, protegendo a integridade da minha propriedade digital. E essa pessoa pode estar na China, essa pessoa pode estar na Tailândia, ela pode estar na África. Então, e isso nunca existiu na história da humanidade. Então, você ter uma reserva de valor, eu não estou dizendo que ele não seja, ele ainda tem uma volatilidade muito alta. Acredito que no longo prazo isso realmente vai se refletir melhor. Um colateral, reserva de valor, propriedade privada, líquida, que eu posso levar para qualquer lugar, ele realmente tem valores intrínsecos sensacionais que você não vê em nenhum outro tipo de ativo. E recomendo sim que você tenha isso no seu portfólio, eu acho sensacional. Agora, quando você pensa daquela forma revolucionária que você já sabe absolutamente tudo, Bitcoin vai resolver absolutamente tudo, até a natureza humana, né? Aí realmente aí é importante que você dê um passo para trás e enxergue mais de forma macro. E você vai começar a entender também que a gente sempre fala sobre ciclos. Às vezes você é um trader de cripto e você pensa na movimentação do preço do Bitcoin como se ele fosse uma coisa única, como se o mundo inteiro girasse em torno do Bitcoin, mas na verdade você percebe nada mais, nada menos do que os ciclos do Bitcoin seguem os ciclos do euro-dólar. Quase sempre que você tem uma subida do valor do dólar, uma escassez de dólares no mercado, falta liquidez para o mercado, o que acontece? Você tem um enxugamento de liquidez que sai da cripto, porque se você não tem dólar para pagar suas dívidas, você precisa liquidar os seus ativos, e o Bitcoin passa por isso, e aí o preço do Bitcoin cai. Se você tem uma folga na força do dólar, se o euro-dólar está provendo liquidez, aí ele entra nos mercados de risco, entra na Bolsa de Valores, entra na Nasdaq, entra também no Bitcoin. Então você percebe uma correlação inversa do índice do dólar, que é o DXY, eu vou falar sobre ele também em capítulos posteriores, e o próprio Bitcoin. Então, fiz um capítulo um pouco mais comprido aqui, mas interessante, sim, principalmente para aquelas pessoas que estão bastante focadas em cripto, para te dar uma visão macroeconômica sobre o Bitcoin. Adoro ele, é sensacional, tem muito potencial para o futuro, está realmente no início, mas é bom sempre você ter uma visão bem realista e saber o que você tem nas mãos e poder aproveitar o fato de que a maioria das pessoas compra Bitcoin pelos motivos errados, e isso pode ser a oportunidade da sua vida.